Olá, aqui é a Helga. Hoje vamos falar sobre a Amazônia. O tema, em finais de agosto de 2019, dá para muito, quando nos 4 cantos do planeta observa-se um processo de histeria coletiva provocado por forças muito obscuras com uma agenda não menos lúgubre. Então vamos a ele. Sob a liderança da coroa britânica e seu World Wildlife Fund, WWF, e os movimentos ambientalistas relacionados, a City de Londres e os seus anexos de Wall Street, em outras palavras, poderes financeiros, se elaboraram numerosos planos durante décadas para estabelecer o controle supranacional sobre a Amazônia, sob os pretextos de salvar o meio ambiente e salvar os povos indígenas do desenvolvimento econômico. As Forças Armadas Brasileiras são tão conscientes disso que, em 1990, publicaram um documento intitulado 1990 a 2000, a década vital, no qual delineavam uma perspectiva de desenvolvimento nacional de 10 anos e no qual advertiam que a Amazônia continua a ser um alvo da avareza internacional. No documento, os movimentos ecológicos internacionais eram descritos como uma das, entre aspas, várias camadas de pele de cordeiro utilizadas para esconder suas intenções de lobo. A criação do Parque Nacional Yanomami foi um projeto da família real britânica que teve inícios em 1969. Não deveria surpreender-nos nada do que vai ser exposto aqui. Para qualquer pessoa que tenha um mínimo conhecimento de história, está claro que o Brasil, durante seu período colonial, foi um apêndice da coroa britânica através de Portugal, que durante muito tempo, em sua história, se prestou ao papel de serviçal da Inglaterra, um império predador durante 3 séculos. E quando falo em império predador, refiro-me à classificação dos impérios pelo filósofo Gustavo Bueno em seu livro Espanha frente à Europa, em que ele classifica os impérios entre predadores e geradores. Um império é predador, segundo Gustavo Bueno, quando, por estrutura, tende a manter com as sociedades por ele coordenadas umas relações de exploração no aproveitamento de seus recursos econômicos ou sociais, tais que impedem o desenvolvimento político dessas sociedades, mantendo-as em estado de selvageria e, no limite, destruindo-os como tais. Exemplos históricos desses impérios depredadores: o Império Persa de Dario, os impérios inglês e holandês. Um parêntese aqui. Nós estamos vendo que tanto Inglaterra como Holanda estão metidos nessa história atual da Amazônia. Sigo. Exemplos históricos: o Império Persa de Dario, os impérios inglês e holandês dos séculos 17 ao 19 e o terceiro Reich da Alemanha nazista. Um império é gerador, ao contrário, quando, por estrutura e sem prejuízo das operações inevitáveis da exploração colonialista, determina o desenvolvimento social, econômico, cultural e político das sociedades colonizadas, tornando possível sua transformação em sociedades políticas de pleno direito. Exemplos históricos, vou dar alguns aqui, só alguns: o Império de Alexandre, o Magno, o Império Romano e o Império Espanhol. Através de seus atos particulares de violência, extorsão e até escravidão, através dos quais esses impérios universais se desenvolveram, a verdade é que o Império Romano acabou concedendo cidadania a praticamente todos os centros urbanos dos seus domínios, e o Império Espanhol, que sempre considerou seus súditos homens livres, propiciou as condições precisas para a transformação de seus vice-reinados ou províncias em repúblicas constitucionais. Pois bem, a coroa inglesa tem esse passado depredador. E já veremos como, ainda hoje, em plenos séculos 20 e 21, sua ação predatória perdura. E para nosso pesar, o exemplo que eu trago vai levar-nos a pousar os olhos justamente sobre a nossa Amazônia. Nossa, sim! Apesar de que, circulando por foros estrangeiros online estes dias,
por demasiadas vezes vi esse pronome possessivo nosso relacionado à Amazônia em boca de estrangeiros que se sentem donos do que é nosso, dos brasileiros. E como é possível que com tanta facilidade se sintam eles donos do que não é seu? Ah, amigo, aí entra o papel dos movimentos ambientalistas que trabalham há décadas para moldar a opinião pública neste sentido. No sentido de que a Amazônia é demasiado importante para a respiração de esquimós, tuaregs, maçais, zulus e europeus para que fique nas mãos dos brasileiros. É preciso internacionalizar esse território, cuja maior parte se situa no território brasileiro. Vamos ver o que nos contavam Gretchen Small e Silvia Palacios em um artigo publicado em 1994 sob o título Os Yanomamis, o bom selvagem da família real britânica. A criação das reservas Yanomami tem sido um plano pessoal da família real britânica desde faz quase 25 anos. Notem que esse artigo foi publicado em 1994. Então, 25 anos antes foi 1969, como se verá agora. Para encabeçar a campanha, fundou-se em 1969 a Survival International, na seção de humanos do World Wide Fund for Nature. WWF, anteriormente era World Wildlife Fund. Os príncipes Charles e Philip viajaram ao Brasil em 1990 e 1991 para promover o seu plano. O WWF dirigiu uma campanha de publicidade e pressão para criar o parque, e em 1990 mandaram ao Brasil Lady Linda Chalker, ministra britânica de Fomento de Ultramar, a antiga oficina colonial britânica. Em julho de 1991, Sir Walter Bodmer, presidente da organização Genoma Humano, anunciou que os Yanomamis seriam a primeira tribo cujos genes se congelariam e se arquivariam no Museu de Genética Humana de Londres, como parte da biblioteca de genes de povos em extinção. A seguinte cronologia cobre o mais destacado da história, mas acrescentamos, para esclarecer, que os dois presidentes que colocaram esse plano da coroa britânica em marcha, Fernando Collor de Mello, no Brasil, e Carlos Andrés Pérez, na Venezuela, foram expulsos de seus cargos em 1992 e 1993, respectivamente, acusados de corrupção. Nenhum dos governos que lhes seguiram tem estado dispostos ainda a dar o seguinte passo que exige a coroa britânica: abdicar de sua soberania nas zonas da reserva. Bom, esse artigo é de 1994, de lá para cá muita coisa aconteceu, claro. Então vamos a essa cronologia que elas apresentam. 1971, Robin Hanbury Tennyson, presidente de Survival International, visita 33 tribos do Brasil e respalda a criação de um Parque Nacional dos Yanomamis. A Survival International é a principal ONG internacional que promove o plano. 1972, dois membros fundadores da Survival International, Francis Huxley, veja o sobrenome, Huxley. Esse sobrenome é muito importante. Pesquisem quem foram os Huxley. Muito importantes na história inglesa. Eugenistas. Julian Huxley, que era irmão, se não me equivoco, do autor do livro Admirável Mundo Novo, The Brave New World, Aldous Huxley. Bom, dois membros fundadores da Survival International, Francis Huxley e John Hemming, diretor da Real Sociedade Geográfica, são enviados ao Brasil pela Sociedade Protetora de Aborígenes e da Internacional Anti-Escravista que dirige o Lord Buxton. Seu informe final assinala que o Parque Yanomami bem poderia pôr à prova a política do governo brasileiro. 1978, cria-se a Comissão para a Criação do Parque Yanomami, uma organização não governamental brasileira, uma ONG brasileira. O antropólogo Bruce Albert, da Survival International, escreve a proposta dessa comissão para criar um parque de 6,4 milhões de hectares na fronteira brasileira, para que 8.400 Yanomamis continuem vivendo em nomadismo intermitente. 1979.
Survival International emite um boletim de ação urgente para pressionar o governo brasileiro. A partir de então, os boletins começam a publicar-se aproximadamente cada ano. Entre aspas, os Yanomami se converteram na prioridade da Survival International, diz seu presidente Henbury Tennyson. 1980, Marcus Colchester, antropólogo britânico, colaborador da Survival International, publica uma proposta similar para criar um parque em território venezuelano fronteiriço com o Brasil. 1981, Henbury Tennyson, um fotógrafo e um antropólogo, são contratados por Time Life Books para que vivam 2 meses com Bruce Albert e seus Yanomamis. O ano seguinte, se publica Aborígenes do Bosque Tropical da Amazonas. Posteriormente, Henbury Tennyson descreve que o infanticídio que praticam os Yanomamis é, e abre parênteses, próprias palavras dele, um sistema que lhes funciona excelentemente. Fecha parênteses. E diz que a caça e coleta permite-lhes viver em, abre parênteses, feliz, abre aspas, aliás, desculpe, não parênteses, aspas, em feliz abundância. Quer dizer, a caça e a coleta lhes permite viver em feliz abundância. 1985, a OEA insta o governo brasileiro a criar um parque Yanomami para preservar seus costumes e sua cultura. O senador Severo Gomes une-se à comissão e apresenta um projeto de lei para criar o parque Yanomami, recebe o respaldo do deputado Fábio Feldman, guardem esse nome, e do senador Fernando Henrique Cardoso, que depois foi presidente do Brasil. 1989, Davi Kopenawa, ativista Yanomami, recebe o Prêmio Global 500 da ONU. Olha de quem? Da ONU. Sempre a ONU com suas maldades. E a Survival International recebe o prêmio Right Livelihood e convida Davi Kopenawa, aquele índio da tribo Yanomami, a receber o prêmio. 14 de setembro de 1989, Annie Broderick, proprietária da cadeia de lojas de cosméticos The Body Shop, que vende produtos do Amazonas, encabeça as ONGs em uma manifestação contra a Embaixada Brasileira em Londres para protestar pela destruição do Amazonas. 30 de setembro de 1989, Brasil Network e o Instituto Católico de Relações Internacionais co-auspiciam um seminário em Sheffield, na Inglaterra, intitulado Amazônia, Ambiente de Quem? Batalha de Quem? Para criar uma federação internacional de ONGs que coordenem todas as campanhas ecologistas no Amazonas. 1990. Survival International publica um chamado do Príncipe Charles contra o genocídio coletivo dos Yanomamis. Claro que este pessoal da família real britânica não está interessado na vida dos Yanomamis. Os interesses são outros, como o ouvinte já deve imaginar. Os interesses são outros. Qualquer discussão sobre os bosques tropicais, disse o príncipe Charles, deve começar por ver que os povos tribais que ficam, para os quais o bosque tropical tem sido seu lar por muitas gerações. Maio de 1990. O príncipe Charles invita José Lutzenberger, outro nome importante, guarde, secretário brasileiro do Meio Ambiente, convida-o a ir a Londres para anunciar que ele e Lutz, olha, o príncipe Charles trata o tal José Lutzenberger como Lutz, uma coisa bem íntima, para anunciar que ele e Lutz compartilham uma visão holística dos problemas ambientais. O príncipe Charles assiste a um fórum de amigos da Terra, onde Lutz é o orador principal. Posteriormente, fala do caso dos Yanomamis com o presidente Fernando Collor de Mello, recém-eleito. Outubro de 1990, Lady Linda Chalker, ministra britânica de Fomento de Ultramar, visita Brasília para preparar a visita do príncipe Charles ao Amazonas. Anuncia que seu ministério deseja financiar programas de saúde para os Yanomami. Assina vários acordos de cooperação anglo-brasileiros e assiste a um seminário sobre ecologia co-auspiciado por seu ministério e pela Imperial
Chemical Industries, uma empresa química inglesa, com Lutzenberger a seu lado. Ao final de sua viagem, Chalker anuncia que seu ministério financiará uma estação científica na reserva ecológica em Caxiunama, Pará, Brasil. 1990. Campanha internacional força o governo a dar acesso às terras Yanomamis e às organizações de apoio, anuncia o Survival International. Março de 1991. Príncipe Philip, marido da rainha da Inglaterra, visita a reserva ecológica do Salvador, Bahia, Brasil, onde sua WWF fez uma doação de 650 hectares de terra. 23 a 27 de abril de 1991, Príncipe Charles visita o Brasil com um séquito de luminares do ecologismo internacional. Maurice Strong, esse homem é uma peste. Não queiram saber quem é Maurice Strong. Busquem, pesquisem. É um homem da ONU, um dos globalistas mais importantes de todos os tempos. David Trippier, ministro britânico do Meio Ambiente. William Riley, diretor da Agência de Proteção do Meio Ambiente dos Estados Unidos. Carlo Ripa di Meana, comissionado ambiental da Comunidade Europeia. E Sir Robert Horton, presidente da British Petroleum. Olha aí, as petroleiras. Charles celebra uma reunião de 2 dias a bordo do iate real Britânia, no Rio Amazonas, com a presença de Lutzenberger e o empresário brasileiro Israel Klabin, José Safra e outros. O presidente Collor esteve em uma dessas noites a bordo do iate. Junho de 1991, o presidente venezuelano Carlos Andrés Pérez emite um decreto mediante o qual se cria a reserva da biosfera Alto Orinoco Cassiquiare para os Yanomamis, na fronteira com o Brasil. Todos os governos venezuelanos anteriores se haviam negado a estabelecer a reserva, já que isso importaria os acordos internacionais que lhe otorgariam direitos de inspeção às organizações internacionais. Junho de 1991, Príncipe Philip convida a Londres o deputado brasileiro Fábio Feldman, ele aí outra vez, José Pedro de Oliveira Costa, chefe ecológico do SOS Mata Atlântica, e José Teodoro Araújo, diretor da Associação Brasileira da WWF, para falar de ampliar as atividades da WWF no Brasil. Junho de 1991, o presidente Collor de Mello visita Washington, onde o presidente George Bush, o pai, lhe entrega uma carta de protesto pela demora do governo brasileiro para identificar as terras Yanomamis, assinada pelos senadores democratas. Al Gore, uma luminária, Al Gore todo mundo sabe quem é, né? O prêmio Nobel, ambientalista, globalista, autor daquele filme Uma Verdade Incômoda, creio que é assim o nome do filme. Um cara que tem uma mansão, que gasta uma quantidade enorme de energia e, no entanto, vive pelo mundo fazendo propaganda contra a mudança, acerca da mudança climática e toda essa história. Um globalista, ambientalista, asqueroso. Timothy Worth, Alan Cranston, Paul Wellstone, Denis de Contini, Daniel Patrick Moynihan, Tom Harkin, Edward Kennedy. A seu regresso ao Brasil, Collor, então, destitui o presidente da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e nomeia Sidney Pozuelo, colaborador de Lutzenberger, que aceita delimitar imediatamente os territórios indígenas. Quer dizer, você vê aí Collor de Mello cedendo à pressão, com a colaboração de George Bush. Claro, George Bush pai é aquele que disse, num vídeo, uma das mais importantes e primeiras citações sobre a nova ordem mundial. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind. Setembro de 1991. A Comissão Especial do Congresso Brasileiro sobre Ameaças ao Amazonas solicita a Lutzenberger renunciar como ministro do Meio Ambiente por opor-se ao desenvolvimento do país e está a soldo da organização britânica Gaia Foundation, outra organização ambientalista perigosa. Outubro de 1991, Rainer Ebbinghaus,
diretor do WWF, visita o Brasil e se reúne com o presidente Collor para dizer-lhe que o prestígio do governo de Collor, em opinião do público internacional, deve-se muito a Lutzenberg. Logo, visita o Brasil o parlamentar britânico John Battle para informar a Collor que o governo britânico está muito preocupado pelos Yanomamis. 15 de novembro de 1991, Collor assina o decreto de constituição do Parque Yanomami. Você vê aí Collor de Mello cedendo, passo a passo, à pressão internacional pela coroa britânica. Muro Verde para um campo de concentração. Impedir os índios Yanomamis que mudem seu modo de vida é garantir-lhes a morte a uma idade temprana, uma idade cedo, né? Os Yanomamis são não um grupo homogêneo, mas umas 200 comunidades dispersas, nas quais se falam 4 dialetos distintos, sem linguagem escrita nem sistema numérico. Os Yanomamis são uma das coletividades humanas mais violentas e sanguinárias do mundo. Cerca de 44% de todos os homens acima de 25 anos de idade participaram no assassinato de pelo menos uma pessoa e 30% dos adultos morrem em circunstâncias violentas. A meados dos anos 80, a média de vida dos Yanomamis venezuelanos era de 30 anos, menos da metade da média nacional de 65 anos de vida. Algumas comunidades Yanomamis praticam canibalismo. Em outras, matam-se os bebês rechaçados, seja porque nasceram mulheres, deformes ou em quantidade excessiva. Os próprios desenhadores da reserva Yanomamis reconhecem que se lhes permitisse, muitos índios prefeririam mudar a sua cultura e o seu modo de vida. Na proposta da Survival International de um parque Yanomami brasileiro em 1979, o antropólogo Bruce Albert alegava que o parque é necessário para evitar a migração das tribos, dada, abre aspas, a atração que lhes apresenta a sociedade nacional venezuelana. Olha, os índios Yanomamis queriam migrar, queriam mesclar-se com a civilização, porque sabiam que melhorava sua vida, mas o antropólogo, esse citado da Survival International, Bruce Albert, em 1979, começava a dizer que não se podia deixar essas tribos migrarem. Eles queriam as tribos ali dentro. O ecologista venezuelano Antônio Delísio, em um discurso de julho de 1994, insistia que se devem impor controles mais estritos para o acesso à reserva biosférica venezuelana, porque os Yanomamis querem mudar. Nós não podemos deixar que esses Yanomamis mudem, eles têm que continuar como são. Esse é o discurso dessa gente, né? Segue o texto. A assimilação cultural, queixa-se Delísio, é reforçada ademais pela disposição à mudança que mostram os Yanomamis. Observe-se, por exemplo, sua migração dos bosques interfluviais aos ripários e das montanhas às planícies, buscando encontrar-se com as missões. Nem sequer as dificuldades de acesso garantem que se atrase esse processo global. E eles estão contra isso, né? Não querem que os Yanomamis, não queriam que os Yanomamis saíssem daqueles lugares e fossem buscar estabelecer-se mais próximo da civilização. Delísio apresentava o seguinte guia conservacionista para garantir um uso ambiental apropriado da bacia do Alto Orinoco. É necessário, dizia ele, erigir um muro verde para preservar os Yanomamis. É necessário proibir qualquer contato entre essas comunidades Yanomamis e os agentes de mudança. E dava as seguintes explicações. 1. As missões evangélicas e salesianas introduziram ferramentas de trabalho que modificaram a produtividade dos Yanomamis em suas atividades tradicionais de caça e coleta. 2. As missões promovem a sedentarização dos Yanomamis, alterando em forma significativa sua cosmovisão tradicional. Os Yanomamis, então, em sua busca de bens supérfluos, se vinculam a certas zonas e estabelecem alianças com outras comunidades para facilitar-se o acesso a produtos manufaturados. Algumas medidas de saúde e educação do governo os tiram de seus hábitos e costumes. Portanto, é necessário 1. Que as missões salesianas e evangélicas se retirem da bacia do Alto Orinoco. 2.
que o governo da Venezuela minimize sua presença na fronteira brasileira e desempenhe suas funções de segurança e defesa pelos meios tecnológicos existentes, unicamente imagens de satélite. 3. Que se suspenda a atividade mineira, com critérios claros sobre a necessidade de conservar as cabeceiras dos rios e as fontes de água da contaminação produzida por essa atividade, conservando a vegetação característica da zona e impulsionando dessa forma a proibição da atividade mineira e assim da atividade econômica, né? 4. Redefinir a política de saúde, dissuadindo toda atividade educativa que modifique a cosmovisão e as estruturas sociais ou mágico-religiosas dos Yanomamis. Termina o artigo aqui. E há um quadro, um adendo, né? Que se intitula Lutz e Feldman, agentes brasileiros da coroa. E diz assim: 2 agentes brasileiros da família real britânica têm sido importantíssimos para o projeto Yanomami. José Lutzenberger, ministro do Meio Ambiente entre 1990 e 1992 no governo de Collor de Mello, e o legislador verde Fábio Feldman. Lutzenberger, ambientalista número 1 do Brasil, colabora estreitamente com a WWF e o Príncipe Charles. Ex-agrônomo da empresa alemã BASF, Lutz encabeça a Fundação Gaia do Brasil, sucursal da Gaia Foundation de Londres, de cuja junta diretiva formam parte Sir John Harvey Jones, presidente do Imperial Chemical International, e o mentor filosófico do Príncipe Charles, Sir Laurent van der Post, seguidor de Jung. Em 1989, a Gaia Foundation publicou um folheto para arrecadar fundos. Intitulava-se As Necessidades de Lutz e a Fundação Gaia nos próximos 5 anos. Nele, pedia dinheiro para que seu agente brasileiro pudesse conquistar segurança financeira pessoal e prometia que a Gaia Foundation de Londres seguiria arrecadando fundos para cobrir esses gastos atuais da Fundação Gaia do Brasil. Em seu livro de 1976, o livro se intitulava End of the Future, a Brazilian Ecological Manifesto. Fim do Futuro, um manifesto ecológico brasileiro. Lutzenberger, o autor, escreveu: o controle demográfico sempre existe. Entre os seres mais primitivos, é cego, intermitente e brutal. Uma população de bactérias em um ambiente propício cresce exponencialmente, mas muito antes de que alcance plenamente as suas metas, antes de consumir todos os recursos, termina por morrer em suas próprias toxinas. O equilíbrio então se estabelece. Que ironia! O homem, o rei da criação, com toda sua capacidade intelectual, sua ciência, sua tecnologia, prepara-se para voltar a sujeitar-se às forças cegas e implacáveis, prepara-se para voltar ao nível de uma bactéria. Que horror! Como é que uma pessoa escreve uma coisa dessa, hein? Comparando o homem a uma bactéria. Fábio Feldman, advogado, fundador das várias organizações ambientalistas, OICOS, SOS Mata Atlântica, e deputado do Partido da Social Democracia Brasileira, encabeçou campanhas contra o seu país, o Brasil, com o pretexto de defender o meio ambiente e os direitos indígenas. Feldman colabora estreitamente com a WWF, com a Anistia Internacional, com o Centro Mundial de Recursos, com a Instituição Smithsoniana e com os Amigos da Terra. É membro da junta diretiva da Conservation International, grupo separado da Nature Conservancy, encabeçado por Russell Mittermeier, vice-presidente do WWF para programas internacionais. Em 1989, Mittermeier e Feldman, em uma conferência de imprensa conjunta que deram em Washington, instaram a formação de uma fração parlamentar verde internacional. Em outubro de 1990, Feldman foi fiscal contra o Brasil, seu país, em um julgamento por genocídio celebrado pelo Tribunal Permanente dos Povos na Europa. Em 1991, o príncipe Philip
convidou-o a Londres para discutir como ampliar as atividades do WWF no Brasil. E aí, termina. Em resumo, essas organizações ambientais não têm outro objetivo que manter os índios Yanomami, não tinha, né? Yanomamis longe de contatos humanos para que só elas pudessem dominá-los. E para que... E dessa maneira também, com acesso a essa reserva Yanomami, terem direito, isso não se diz em nenhuma parte, né? Mas a gente sabe, a explorar eles as reservas do solo, no caso que nos interessa, brasileiro na Amazônia. É incrível ver num artigo desse, escrito em 1974, já 45 anos atrás, as patas imundas desses príncipes, Carlos, Charles e seu pai, Philip, através dos mais como se diria, dos mais retorcidos meios, né? Criam essa tal WWF e um monte de ONG, um monte de OICOS, SOS Mata Atlântica, tudo, e sempre colocando aí como desculpa, né, o interesse deles pelo ser humano indígena, pelos direitos dos indígenas, defender a saúde, defender a vida dos indígenas. E é tudo uma grande mentira, porque a gente vai lendo aqui um documento como esse, um artigo como esse, e vê que eles consideram o homem como uma bactéria e que eles não querem o índio livre, né, definindo seu próprio destino. Como vimos aí, os índios queriam contato com a civilização, mas eles estavam determinados a proibir, a controlar. Proibir e controlar não porque estejam interessados na melhora da qualidade de vida dos índios, que muitos das vítimas naqueles grupos sofrem porque não querem viver nesse ambiente de canibalismo, nesse ambiente onde há infanticídio e tal. Mas eles se arrogam o poder de decidir por outros seres humanos, no caso, os índios. Tudo para ter acesso às reservas naturais do Brasil, da Venezuela e dos países envolvidos aí na Mata Atlântica, aí melhor dizendo, na Amazônia. A gente tem que abrir o olho, acordar e ver, parar de pensar, né, que todas essas ONGs que estão aí para cuidar dos direitos humanos, estão interessadas em direitos humanos. Não estão interessadas em direito humano, coisa nenhuma. Estão interessadas em encher os bolsos. E quanto mais ricos são, quanto mais milionários são, mais desumanos são e mais ambiciosos, e sempre encontram, né, alguém nacional desses países que vende a própria pátria por algumas moedas de ouro ou prata. Vendem a própria alma. É isso. Terminamos por aqui. Se você gostou do artigo, do vídeo, por favor, dê um like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e, se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal para receber mais vídeos informativos como esse. Obrigada e até a próxima.